Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Leonidi, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos fazer a instalação do sistema operacional Debian, ou aliás, da distribuição Linux Debian 12, versão 12, tá? A gente vai fazer uma instalação pensando em servidores, ou seja, a gente não vai instalar nada de modo gráfico, né, de telas gráficas, de janelas, né, e ícones, não. A gente vai instalar somente o modo texto, como é utilizado nos servidores. O primeiro passo a se fazer para a instalação é obter o ISO. O Debian, como ele é gratuito, né, ele tem no site facilmente, né, até esse botão, ó, só entrar no debian.org e tem esse botão gigante aqui, né, ó, baixar, para baixar o ISO, tá? Então é só dar um clique aqui e fazer o download do ISO. Se você quiser uma outra versão, mais específica, você pode clicar aqui em outros downloads, que aí ele tem outras versões desse arquivo de outras maneiras. A versão que a gente vai baixar aqui do Debian 12, a versão que eu estou falando é o tipo, né, de instalação. É uma instalação chamada NetInstall. Vou clicar aqui para vocês verem, para começar a fazer download, ó. Chama NetInstant. Isso, eu já baixei, já tenho ele aqui, não vou baixar agora. Ele é uma versão que precisa da internet para instalar. Tá? Então, se você está precisando de uma instalação offline que não precisa da internet durante a instalação, então é melhor você vir aqui em outros e dar uma olhada aqui qual que é mais adequado para o seu perfil. Mas para a grande maioria, clicando no baixar, já vai resolver o problema. Bom, esse é o primeiro passo. Segundo passo, que vai ser criar uma máquina virtual no VirtualBox, para a gente simular toda a parte de instalação e, inclusive, se você estiver trabalhando, estudando sobre redes, o VirtualBox é uma ferramenta excelente para você simular, né, e testar serviços como DNS, DHCP, entre outros serviços aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar uma máquina virtual usando esse ícone azul aqui, né, parece uma estrela, né, com várias pontas azul. Aqui a gente vai colocar o nome da máquina. Eu vou chamar de Debian 12 mesmo. Aqui você pode selecionar já o ISO, mas eu vou deixar para selecionar depois, durante a instalação. Linux Debian, que já escolheu pelo nome que eu coloquei, ele já descobriu que é um Debian. E vamos para o próximo. Aqui você escolhe a quantidade de memória. 2 GB é suficiente para o Debian, mas a gente vai colocar até menos, ó. Para as máquinas mais, né, com menos memória, pode colocar 124, ó, 1024, que seriam 1 GB, né? Próximo, aqui vem para a tela de HD. Então nós temos 3 opções. A opção de baixo é para não colocar HD. A do meio, que é utilizar disco rígido virtual existente, é quando você já tem um HD. E aqui não, a gente vai criar um novo HD. O tamanho está vindo de 20. Eu vou colocar 100, porque às vezes a gente precisa que a máquina tenha algumas outras, se instale alguns outros itens e ela acaba 20 GB sendo pouco. Não vamos marcar pré-alocado, por quê? Porque se você marcar esse pré-alocado, esses 100 GB ele já vai ocupar no seu HD. Então, se você não marca, ele vai começar a ocupar 1 mega, e assim ele vai aumentando conforme a necessidade. Próximo, um resumo da instalação e finish, ou finalizar, né? Bom, uma vez que você clicou em finalizar, ele vai criar aqui o ícone do Debian 12. Se você já tiver algumas outras máquinas como eu tenho, ele vai acabar deixando dentro de algum grupo. Aí é só você tirar ele. Ó, o meu por algum motivo não está permitindo jogar ele lá fora. O que eu posso fazer? Clicar o botão direito e mover ele para um grupo novo. E aí ele fica no grupo novo aqui, ó, tá? Aí você pode renomear esse grupo novo por nome que você achar mais pertinente. Vou colocar aqui instalação. Só para a gente ter uma diferente, tá aqui o Debian 12. Então, beleza, então já criamos a máquina virtual, já fizemos download do ISO e agora é só instalar. Dá um duplo clique e aí a máquina vai iniciar. Bom, aqui que eu queria que vocês atentem, ó, o que está falando? Boot, né, ou seja, não achou nenhuma mídia de bootável e, por favor, insira e reinicia a máquina, porque não achou nenhum CD. Então aqui, essa caixinha é para a gente direcionar o DVD. Então a gente poderia ter aqui nesses dois aqui, mas vou fingir que não tem aqui no final, né? Eu vou em outros e aqui a gente escolhe. Tá aqui o que eu baixei, ó, Debian 12.5 AMD NetInstall. .iso. Abrir, montar e tentar novo boot. Então clica, ele reinicia a máquina e vai tentar dar um novo boot. Bom, beleza, já deu boot no Debian 12 aí, como vocês estão vendo. E temos algumas opções de instalação. Graphical Install, né? Install, Advanced Options, acessibilidade, cores de contraste, né? Ajuda e Install Spec, que é ajuda falada, né? A gente vai usar a instalação via gráfico, até para vocês verem como que é. Não é muito diferente do de baixo. O de baixo eu acho mais rápido, mas vamos fazer aqui que dá para entender um pouco melhor e visualizar melhor. Mas os passos praticamente são os mesmos. Bom, a primeira coisa que ele pede é só linguagem.
é só procurar aqui o português, apertei o P, ó, português Brasil, continuar, botãozinho continuar, a localidade Brasil, teclado pode ser o português brasileiro, tá? E aí ele já está começando a instalar alguns componentes e alguns itens. Bom, pessoal, aqui você determina qual é o nome da máquina, aí vai depender. Vamos supor que você está fazendo um controlador de domínio, aí você pode chamar de DC01, eu costumo fazer assim, né? Ou DHCP01, porque pode ter outro DHCP, ou ainda DNS01, ou somente NS, né? De name server, né? Aí você que vai determinar, ou a empresa onde você trabalha vai determinar qual é a nomenclatura, né? O padrão de nomenclatura. Nesse caso, eu vou chamar ele vamos chamar ele de DC01, como se fosse um controlador de domínio, né? Um Samba que a gente fosse instalar. E aí, só clicar no botão de continuar. Aqui ele pede o nome do domínio. Repare que aqui é o nome da máquina e aqui é o nome do domínio. Se você não tiver domínio, é só continuar. Mas vamos supor que eu tenho. Então, vamos colocar aqui, ó, empresa.com.br. É um domínio válido mesmo na internet, tá? E continuar. Bom, aqui ele pediu duas senhas, a senha do root, né? E repetir a senha. Root, para quem não sabe, é o administrador do Debian, é o que pode fazer tudo pelo sistema operacional. Vou colocar a senha, vou colocar 1, 2, 3 só para a gente ter aqui como teste e vamos continuar. E beleza, tá? A senha, lógico, a senha de vocês tem que ser mais padronizada, com caracteres, tamanho no mínimo ali. A grande maioria fala 8, mas eu aconselho a colocar 12 no mínimo, tá? Bom, aqui ele está pedindo um usuário para um novo usuário, porque não é aconselhado você ficar manipulando com o root, né? Você utiliza um usuário comum, tá? Então aqui está falando novo usuário, vou colocar meu nome, aqui é o nome completo, então, Fernando Leonid, continuar, e aqui é o nome do usuário, aquele ali é o nome completo, e esse aqui vai ser o login dele, vou colocar Leonid só, Leonid, continuar, e aqui a senha para esse Leonid, vou colocar também 1, 2, 3 aqui, para a gente não perder muito tempo, tá? 2, 3. E aqui é o nosso relógio, pode colocar Distrito Federal mesmo. Bom, chegou a parte da gente poder dividir o nosso HD, tá? É interessante dividir o HD, tá? É muito interessante fazer essa divisão, porque assim você pode, de certa maneira, depois até passar os dados para outro HD e tudo mais, tá? E a gente vai usar. Aqui a gente tem 4 opções. Usa o disco inteiro, como estava falando aqui, até uma opção de fazer isso. Usar o disco inteiro é configurar LVM. Então, o que é LVM? Gerenciador de volumes lógico. É uma maneira de você dividir o HD em vários pedaços, beleza? Assim como você já deve saber, a gente particiona em vários pedaços, só que cada pedaço vai ter essa configuração LVM, que vai dar a propriedade dele poder aumentar ou diminuir essa unidade. E isso é vantajoso, né? Porque eu posso estar trocando de HD e só montar nesse novo HD. Usar o disco todo e com LVM criptografado, no momento não vamos fazer isso. E um manual que pediram aí. Então, vamos lá, avançar ou continuar. Aqui simplesmente está pedindo para você escolher, né, qual é o HD que você vai fazer. Você poderia ter mais de um HD. Então, dessa maneira, você escolhe qualquer para não apagar acidentalmente algum HD. Como o nosso é virtual e é novo, então vai estar zerado. Continuar. E aqui que vem o assistente, né? Ele está falando assim para você, ó, como que você quer organizar as partições dentro desse HD, né? Todos os arquivos em uma partição só, uma partição home ou uma partição home var e tmp separados. Eu prefiro essa terceira opção, tá? Home é a pasta onde vão ficar os usuários, né? Var é onde ficam os arquivos logs dos serviços e alguns outros arquivos dos serviços. E tmp já está falando, é temporários, tá? Eu vou deixar essa opção. Vocês vão ver que ele vai criar mais algumas também, que eu vou falar já já para vocês. Continuar. E aqui ele está perguntando se você quer gravar as partições com LVM, né? Fala que sim, né? Que sim, continuar. Aqui ele vai perguntar qual tamanho, né? Que tamanho você quer ocupar desse HD? Eu vou deixar tudo. Por que ele pergunta isso? Porque talvez você queria fazer um dual boot, né, na sua máquina, mas não. A gente quer usar o HD inteiro. Continuar. E particionou, ó. Ele particionou. Ele fez um. Aqui é a mesma coisa dos dois, tá? Simplesmente aqui dá mais opções que ele fala os nomes, mas aqui ele fala também como foram formatadas, tá? Aqui como foi criado e aqui como foi formatado. Então vamos pegar aqui. Ele pegou um chamado home. Esse home para que é? É para os arquivos dos usuários. Então João, Maria, que logaram essa máquina, vão criar alguns arquivos e os arquivos vão ficar dentro desse home. O root é para arquivos do administrador. Swap é uma partição só para arquivos de troca, então todos os arquivos de troca entre memória, né, quando você copia um Ctrl+C, fica nessa área de troca, tá? TMPs temporários, como a gente tinha falado, e var para logs e outros arquivos do sistema operacional, tá? Ou no nosso caso do Debian, né? Bom, e o var, como falei, é para
ficar os logs e outros arquivos dos serviços que a gente vai instalar, beleza? Então é isso, vamos continuar. Bom, pessoal, aqui está mostrando todo um resumo das partições, tá? Aqui ele está falando sobre tipo de partição como primária, lógica, tipo de sistema de arquivos como x4 e 2 e o LVM, o nome das partições, para que serve cada uma. Tudo isso aí não vamos abordar nesse vídeo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo exclusivamente para falar das partições e eu deixo o card aqui para vocês, tá? Mas por enquanto nem precisa muito dessas informações, porque ele já fez isso para nós automaticamente. Beleza, é só marcar agora o item de baixo aqui, ó, finalizar a partição e escrever mudanças no disco, continuar, sim, eu quero escrever as mudanças, continuar. E agora praticamente é só aguardar a instalação. Praticamente, ele vai fazer algumas perguntinhas ainda, mas são perguntas bem simples de se entender, mas vamos aguardar elas. Bom, uma vez terminado de instalar, ele vai perguntar se você quer inserir alguma outra mídia, ou seja, outro ISO. Não, vamos falar que não, vamos continuar. Aqui ele fala de onde você quer espelhar os pacotes, né? De onde você vai pegar os pacotes. Então, no Brasil, os pacotes seriam de onde vou instalar, né, os outros serviços ou qualquer outro software que eu quiser. E aqui eu vou escolher esse aqui, ó, ftp-br-debian.org, tá? Que é aqui do Brasil. Continuar. Bom, aqui seria se você tivesse na rede algum proxy, alguma identificação, né? Mas a gente não tem, vamos continuar. Que ele já está fazendo a instalação, né, o download e a instalação de alguns pacotes. Aqui, pessoal, é mais tudo uma estatística de uso. Como a gente está mexendo em máquina virtual, a gente não vai colocar aqui não vou participar desse concurso, né, que seria, na verdade, para gerar estatísticas dos pacotes. Vou falar que não. Continuar. E aqui é muito importante, esse momento é importante. Se você deixar o ambiente de área de trabalho do Debian, ele vai instalar o modo gráfico e o genome também. Tá? Só vai deixar marcado realmente utilitário de sistema padrão. O SSH seria legal já, mas vamos deixar para instalar depois da instalação do sistema operacional, tá? Fica melhor assim. Você faz uma coisa em cada momento. Vamos continuar? Bom, finalizando, ele está pedindo como você quer inicializar seu Linux, né, seu Debian. Então a gente vai deixar inicializar carregando o Groovy mesmo no disco primário. Vamos continuar, vamos colocar aqui sim. E aqui ele vai falar para você informar qual que é o HD, que esse aqui é o único que a gente tem. Pronto, está instalando o Groovy para inicializar e ele vai reiniciar já o Debian também, a máquina, na verdade, né? Pronto, agora é só clicar em continuar para ele reiniciar. Dá Enter aqui, né? Eu aguardo os segundos, se não me engano, são 10 segundos. E beleza, pessoal, é isso, né? Eu vou logar aqui como root para ver se está funcionando, ó. Funcionou, vou sair. E agora eu vou logar como Leonid, que é o usuário comum, e também está funcionando, tá? Beleza, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. É um vídeo rápido e simples mesmo, da instalação do Debian. Isso vai ser a base para os outros serviços que a gente vai fazer aqui no canal, tá? Como, novamente, DHCP, DNS, web e assim por diante. Então, até aqui a gente chegou na base que a gente precisa para avançar para as outras etapas. Tá? Aqui, para quem nunca usou Linux, né? Dá um Leonid, por exemplo, 2.3 e vamos dar um init 0, que é desligar. Ó, o usuário Leonid não pode desligar. Então, eu vou ter que sair, acessar o root e ele deve conhecer, né? Init 0. Enter, e ele desligou. Então, beleza. Então, agora para ligar novamente, estou dando duplo clique aqui nesse Debian aqui no painel dele, né, no VirtualBox, e iniciar novamente o sistema operacional. E se de alguma maneira esse vídeo ajudou vocês, compartilhe com os colegas, curte o vídeo e inscreva no canal. Dessa maneira você vai receber mais conteúdos como esse. Valeu, até o próximo vídeo.